Bom dia. Vamos assentando para a gente começar. Quem não assentou ainda? Estou dando aula aqui de cima para ficar mais fácil de quem está aí atrás me enxergar. E hoje nós vamos ter uma segunda e última aula sobre a história das missões, ou a história bíblica das missões, como começamos no domingo passado, e hoje vou destacar de forma mais específica a história sobre o Evangelho do Reino. De onde que vem isso aí? Então vou falar lá em Gênesis. Hoje vamos, se no domingo passado falamos muito de Abraão, hoje vamos falar de José e Judá no livro de Gênesis. Mas antes de irmos lá para José e Judá, eu queria passar rapidamente com vocês em uma perspectiva geral do Antigo Testamento, que é a base para as missões do povo de Deus. A gente está aprendendo aqui sobre evangelismo, sobre missões, e eu quero mostrar para vocês a história de onde que vem essa ideia de fazer o trabalho missionário na Bíblia. E como da última vez, vamos ter muita Bíblia, vamos ler muitos textos. São aulas, nesse sentido aqui, bastante teóricas, mas espero que essa teoria impacte de forma significativa a prática de vocês também. Tá bom? Vamos fazer uma oração então para a gente começar. Pai Santo, graças te damos por mais esse dia do Senhor, domingo, no qual, ó Pai, nos lembramos do nosso Senhor Jesus que morreu, mas ressuscitou no primeiro dia para iniciar uma nova criação. Neste primeiro que é também o 8º dia, o primeiro de uma nova criação. E que possamos, ó Deus, como novas criaturas na Tua presença, desfrutar de alegria e comunhão com nossos irmãos. Santifica-nos e abençoa-nos, ó Deus, pela Tua palavra que vamos meditar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos voltar a falar de Gênesis daqui a pouco, mas eu queria passar um pouco de Gênesis e, como falei aqui, dar alguns exemplos de como encontramos os princípios bíblicos sobre missões, sobre o povo de Deus, anunciando quem Deus é e o Evangelho de Deus para todos os outros povos da terra. E aí vocês sabem bem que depois de Gênesis, nós temos o livro do Êxodo. E eu vou pedir de novo para o pessoal que está aqui frente, para não conversar, e sim para ler. Alguns eu vou colocar aqui, alguns vocês vão ter que ler na sua Bíblia aí, tá bom? Então vamos ler. Lê, fazendo favor, Samuel, esse texto aí de Êxodo, capítulo 15, dos versículos 11 a 15. Pode ler que está lá no texto. Lê para nós, por favor. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Entendeste que a destra e a terra os tragou. Com a Tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a Tua força o levaste à habitação da Tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram dos poderosos de Moabe. Se apodera temor e esmorecem todos os habitantes de Canaã. Olha só, o livro de Gênesis, o livro do Êxodo, é assim chamado porque narra o êxodo, a saída do povo do Egito rumo à terra prometida em Canaã. Contudo, apesar de ser um excelente nome, não me parece que o objetivo teológico principal do livro de Êxodo seja falar de forma específica sobre o êxodo do povo de Israel. Lendo com atenção o livro do Êxodo, eu acho que vamos perceber que este é um livro que foi escrito para falar sobre quem Deus é e o que Deus fez para o seu povo. Porque pensa, se o objetivo do livro fosse apenas narrar o êxodo, a saída do povo do Egito, e como que Deus salvou o seu povo do Egito, não precisaria de tantos detalhes, de todos aqueles problemas e todas aquelas situações relacionadas à salvação do povo. Porque pensa bem, se o objetivo de Deus fosse apenas salvar o povo de Israel lá do Egito, ele podia simplesmente ir lá e logo de primeira, tirar o povo do Egito para levá-los para a terra prometida. Só que vocês devem se lembrar, que já devem conhecer as histórias, que o livro do Êxodo
no livro do Êxodo, para que o povo saísse do Egito, acontece um tanto de coisa. Vários problemas, várias dificuldades. O faraó endurece o seu coração. O próprio Deus diz que iria endurecer o coração de faraó. Para quê? Com qual objetivo? Ele disse isso para Moisés e para faraó também. Para mostrar quem ele é. O livro do Êxodo, como a gente vê Deus se revelando a Moisés, é um livro sobre quem Deus é. É ele revelando o nome dele. Lembra que ele fala isso com Moisés? Só que Deus quer revelar o nome deles apenas para o povo de Israel? Não. Mais uma vez, se fosse apenas para salvar o povo de Israel, poderia só tê-lo salvado. Mas salvou da forma como salvou. Com as 10 pragas lá no Egito, lembra? 10 pragas que foi uma a uma destruindo todos os ídolos, todos os falsos deuses daquele contexto, para mostrar de forma clara, sem deixar qualquer dúvida, de que ele é o único Deus. E por isso que nessa canção de Moisés, ele faz essa pergunta, exclamando: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? O que eu estou querendo mostrar é o seguinte: o livro do Êxodo é um livro que conta a história de Deus salvando um povo, mas não só salvando aquele povo de Israel, mas salvando o povo de tal forma, de um jeito tão peculiar, que todas as outras nações da terra iriam olhar para aquilo e falar assim: nossa, esse de fato é o único Deus. E assim, através dessa salvação, todos os povos da terra poderiam conhecer quem Deus é. E isso aconteceu. Vocês lembram de alguém, por exemplo, do povo de Canaã, que ouviu falar sobre Deus, temeu o nome do Senhor e se converteu a Ele? Quem se lembra de alguém de Canaã que se converteu por ter ouvido o que Deus fez? Quem se lembra? Raabe. Muito bem. Vamos ler esse texto aí. Lê para nós, fazendo favor. Aurélio, está ali, ó. Esse texto está lá. Alguns estão no slide. Lê, fazendo favor, Josué capítulo 2, ali o versículo 1, depois os versículos 8 e 9. Até o 11? Pode ler lá. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espiãs, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. O próximo? Pode continuar lendo. Antes que os espiãs se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundiu caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Vocês já pensaram como é impressionante isso? Primeiro, antes mesmo do povo começar a destruir Canaã, nós temos a história de uma prostituta que ouviu falar, temeu o nome do Senhor e confiou na proteção que Deus poderia oferecer. Ela diz na sequência, eu vou ler aqui rapidinho. Porque temos ouvido, olha só, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. História do livro do Êxodo. Quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus. Olha aí, ela reconhecendo. O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Nós temos o povo de Deus funcionando então como missionários, mostrando, através do que estava acontecendo com eles, que só existe um Deus em toda a terra. Na sequência, temos outros exemplos, e eu gostaria de destacar, por exemplo, de Noemi. Quem já pensou lá em Noemi no livro de Ruth, como uma espécie de missionária? Lembra lá do que Ruth disse para Noemi? Lê para nós aí, Tiago. Disse, porém, Ruth: não me insistes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei, e eu onde quer que pousares, ali pousarei. Pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth era de Israel? Não. Ruth era de Moabe, uma moabita.
através de toda aquela história que vocês devem conhecer, que começa até de forma equivocada, mas de alguma forma, Noemi, que foi com sua família para Moabe, levou para Ruth o conhecimento de um único Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. E ela decide ir para Israel, deixar tudo o que ela conhecia, porque ela confiava que só existe um Deus. Agora o Deus de Noemi seria o Deus dela também. Outra história, para a gente passar bem rápido. Lembrem lá dos guerreiros de Davi? Dentre eles encontramos alguns aí que eram gentios. Lê para nós, Asaf, fazendo um favor. Essa é a lista, o finalzinho da lista lá, os últimos personagens entre os guerreiros de Davi, que se encontram lá. Lê fazendo um favor, Asaf. Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, ao todo 37. Eu destaquei 2 aí que nós temos certeza que eram gentios. Tem esse Zeleque, um amonita, e temos um personagem muito conhecido chamado Urias. Lembravam disso? Urias, um dos guerreiros de Davi. Eu não sei quem aqui já assistiu, mas eu fico uma recomendação aqui. Não é que é perfeito não, mas é uma boa série, que se chama A Casa de Davi. Casa de Davi é uma boa série, recomendo aqui. Claro que tem algumas diferenças. Você pensa assim, não, coisa de filme da Bíblia, parece essas novelas de Record, muito ruim, mas não é. Essa aí é boa. Eles conseguiram pegar alguns princípios teológicos muito interessantes da história de Davi. E recentemente estava terminando de assistir com meus filhos essa série, e tem uma cena muito boa. Eles criam um drama ali, o Urias se torna um dos guerreiros de Davi, né? E tem uma cena que eles estão cavalgando, e o Davi, conversando com Urias, pergunta para ele assim, e aí? De onde que você é e tal? Ele falou de onde que ele é. E ele pergunta para Urias, por que você resolveu ficar em Israel? E Urias responde assim, lá na série, né? Porque os nossos deuses são feitos de pedra. O seu Deus é real. Urias reconheceu isso também. Apesar depois de ter sofrido, né, nas mãos de Davi. Mais um exemplo, no livro dos reis que nós estamos estudando aqui na igreja. Lá no livro dos reis temos vários exemplos. Vocês devem se lembrar, tem um exemplo de Naamã, temos o exemplo lá de uma viúva de Sarepta, temos Ezequias orando, a gente leu sobre isso aqui recentemente, para que o nome do Senhor fosse mostrado para todos os reinos da terra, que só Ele é o Senhor. E nós temos essa oração, eu vou ler aqui, meninos, rapidinho, em 1 Reis, capítulo 9, a oração que Salomão faz na consagração do templo. Lembra no domingo passado, quando falamos sobre o templo de Deus, como esse lugar em que os povos vão todas as nações da terra vão para adorar o Senhor. Inclusive onde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque, né? Levou ali ele no Monte Moriá, e naquele monte, depois de construir o templo, Salomão faz uma oração e ele diz assim, em parte dessa oração, também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome. Olha aí. Porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então percebem esse entendimento de Salomão, que aquela casa não era apenas para o povo de Israel cultuar, mas para todos os povos da terra, porque esse era o plano missionário de Deus, através de Israel salvar todas as famílias da terra, como Ele prometeu para Abraão. Mas alguns, rapidinho,
Salmo de número 67, o povo de Deus cantando sobre a salvação de outros povos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. O que isso nos lembra, né? Lembra das bênçãos, a bênção de Deus sobre o povo. Ele pede essa bênção, igual a bênção de Arão sobre o povo de Deus. No último domingo falamos muito sobre as bênçãos e como que Deus criou o homem e a mulher no jardim para serem abençoados na presença dele. E depois que escolheu Abraão para abençoar Abraão e através de Abraão abençoar todas as famílias da terra. Exatamente isso que a gente lê aqui no Salmo 67. Olha aí. Deus abençoa o seu povo com qual objetivo? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E o Salmo continua. Estão pegando a ideia? O plano de Deus missionário de salvar todos os povos através das bênçãos que Ele concedeu para o seu povo em Israel. E o último, para a gente voltar para Gênesis, vocês sabem que os profetas, estou tentando pegar aqui um de cada gênero, né, das Escrituras, os profetas falam muito sobre os gentios indo até o Senhor, e eu selecionei dentre os profetas essa profecia do livro de Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14, que dizem assim: Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu poderia, irmãos, continuar aqui, dar vários outros exemplos para vocês na Bíblia, desse plano missionário de Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento, não é novidade o que a gente encontra acontecendo ali no livro de Atos. Jesus não vem fazer uma coisa completamente nova. Quando a gente pensa em nova aliança, a gente não pode pensar dessa maneira. É claro que ele tem uma nova realidade, mas não uma nova realidade no sentido que é totalmente diferente. Não, ele está cumprindo o plano de Deus inicial. Jesus é o novo Israel. É o novo plano que Deus tinha para o povo de Israel. E o que nós vemos no livro de Atos é o povo de Deus, pela autoridade de Jesus, cumprindo esse plano missionário de alcançar todos os povos com o Evangelho. Eu fiz questão de terminar com esse texto de Daniel, porque o Evangelho para as nações tem muito a ver, como lemos aí, com um reino. É um rei que vai governar. E hoje eu gostaria de destacar esse aspecto do Evangelho e como isso tem a ver com a missão do povo de Deus. Quem que está? Jonatas, lê para nós, fazendo favor, esse versículo conhecido em Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Ou seja, o evangelho são as boas novas de um rei, de um reino, que vai governar sobre todos os povos. E de onde que começa essa ideia que Jesus está falando aí? Desse evangelho de um reino por todo o mundo. Onde que isso começou? Lá no começo também. Lá no livro de Gênesis. E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Ok? Agora volta então para o livro de Gênesis. Agora vocês vão ter que ler na Bíblia aí. Vamos voltar para o Gênesis capítulo 1. Leia quem está na vez. Samuel, lê fazendo favor aí. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Vocês também têm que usar agora suas Bíblias aí. Eu coloquei aqui só um esboço. Abram aí Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Pode ler, Samuel. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. No domingo passado já falamos um pouco sobre esses versos, destacando como que Deus criou o homem
para ser abençoado na sua presença. E a gente viu essa ideia da bênção em Abraão. Hoje, eu quero que vocês percebam que o plano de Deus no início era encher a terra que ele criou, da sua imagem, de um homem que foi criado à sua imagem, para dominar. Então, o homem deveria dominar toda a terra em nome de Deus. E esses temas de domínio, de reino, como vemos em Daniel, estão muito presentes na Bíblia. Agora, como Adão poderia fazer isso? Ser um rei à imagem de Deus. Como que ele poderia representar o nome de Deus? Como ele faria isso? Ele faria isso sem querer se colocar no lugar de Deus. Ao invés de se colocar como Deus, ele seria uma espécie de vice-rei. Um rei que segue os mandamentos de alguém superior. Ele reinaria como um regente do Senhor em nome de Deus, seguindo a vontade de Deus, do jeito de Deus. Ele foi criado, o homem foi criado para confiar que o jeito de Deus é o melhor, que só o Senhor é Deus. Assim que ele deveria fazer. Mas o que aconteceu? Ao invés de confiar no Senhor e governar em nome de Deus, o homem escolheu se tornar o seu próprio Deus, governar do seu jeito. A árvore do conhecimento do bem e do mal é isso. É o homem dizendo assim, eu que vou decidir o que é o bem e o que é o mal. Não, Senhor, é a minha vontade, eu que vou decidir. E assim, ao invés de trazer vida, beleza e alegria para todo mundo, o homem trouxe morte. Eles foram expulsos do jardim, foram expulsos da presença de Deus. E aí na aula passada, só para dar um resuminho rapidinho, nós falamos sobre isso. Como que o homem foi criado para ser abençoado na presença de Deus. E ali em Babel, em Gênesis no capítulo 11, nós temos o ápice do castigo do homem, que foi exilado da presença de Deus. Porque o que acontece em Babel? É toda a humanidade reunida com o objetivo de exaltar o seu próprio nome. Só que ali Deus desce para confundir e exilar as nações para longe da presença de Deus. E logo na sequência do livro, depois de Gênesis 11, vem Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão. Eu acho que até que foi... Não lembro quem foi. Alguém perguntou sobre... Para eu explicar melhor a questão do nome, né? Em Babel eles queriam... Acho que foi a Adriana. Em Babel eles queriam exaltar o nome deles. E aí, logo na sequência nós temos a descendência de Shem, ou de Sem, que é nome. No final dela, Abraão. E em Abraão Deus promete assim, eu vou exaltar o seu nome. Porque exaltando Abraão, em Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso é uma ponte, obviamente, para o nosso Senhor Jesus. Quantas vezes não lemos na Bíblia sobre o nome que está acima de todo nome, aquele que foi colocado acima de todos para governar. Esse foi o chamado de Abraão, e vimos que esse chamado tem um ápice lá no Monte Moriá, que é um monte onde ele iria sacrificar Isaac, mas sacrificou um cordeiro no lugar, um cabrito no lugar. E ali, tempos depois, nós vimos o templo de Deus foi construído para que todas as nações fossem abençoadas. Nós vimos isso na semana passada, e hoje vamos voltar para Gênesis. Vamos ver aqui em Gênesis e dar um pulo para as histórias de José e Judá. Por quê? Porque com esses personagens bíblicos, a gente vai entender como, o modo pelo qual Deus vai cumprir a promessa de Abraão. Como ele vai restaurar as bênçãos para as nações através da semente de Abraão. Para a gente entender a história da missão, precisamos entender como que José e Judá se encaixam nisso aí. E qual é a resposta? Adiantando para vocês, para essa questão. Como que Deus vai abençoar as nações? Ele vai levantar um rei. Essa promessa de um rei já está lá. Um rei que vai abençoar o seu povo e todo mundo. E você deve lembrar que o trabalho missionário, o trabalho de pregar o evangelho, flui de um rei que assumiu a sua autoridade. Quem se lembra de como que começa lá a grande comissão? Jesus diz o quê? Antes do ide. O que ele diz? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele agora é o rei soberano. E é disso que fluem as missões. É por isso que é o evangelho do reino. E de onde que vem esse padrão de um rei
de onde fluem as missões para salvar todas as famílias da terra? José e Judá. Eu pelo menos acho muito legal perceber isso. Quero mostrar para vocês também. A história de José e Judá são a base para se entender o evangelho do reino, o padrão que Deus estabeleceu para abençoar o seu povo e, através do seu povo, todas as nações da terra. E o padrão que a gente vai ver na vida deles é um padrão que se aplica a nós de uma forma prática, no nosso trabalho de evangelizar e de sermos missionários. Então vamos lá, história de José. Aurélio, lê para nós, fazendo um favor. Gênesis 37, abram lá todos vocês, Gênesis capítulo 37, versículo 5. E você pode ler do versículo 5 até o 11. Espero que todos, ou quase todos aqui, já tenham alguma noção da história de José, né? Eu vou voltar em alguns pontos, mas como é uma história mais conhecida, não vou me preocupar tanto em explicar tudo. Aurélio, Gênesis 37, versículos 5 a 11. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes digo, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos se inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha só, irmãos, às vezes, quando a gente chega nessa parte de José, alguns ficam preocupados assim, nossa, José parecia um menino mimado, né, se gabando, era o favorito do pai, falando ali que ia reinar sobre eles. Mas a história não é sobre isso. Essas aqui são revelações de Deus. No livro de Gênesis, lembra que os sonhos vêm em pares. E por que em dois? Por que dois sonhos e não só um, se é sobre a mesma coisa? É justamente para mostrar e confirmar que isso vem de Deus. Deus está determinando e revelando aqui para eles o seguinte, José vai reinar. Os irmãos até perguntam, você vai reinar sobre nós? Deus está revelando que sim, José vai reinar. Mas aí vocês conhecem a história de José, que é já apontada aqui, né? Seus irmãos ficam com ciúmes, com raiva dele, decidem matá-lo, depois mudam de ideia, decidem vendê-lo como escravo. E a história de José é uma história de humilhação, de sofrimento. E por que eu estou destacando isso? Porque a história de José mostra para nós um padrão do rei. É um padrão que começa com sofrimento, com humilhação, para depois ser exaltado. Essa é a trajetória da história de José. Vocês devem se lembrar disso, né? Ele foi vendido, aí ele foi colocado na casa de Potifar como um escravo. Depois do sofrimento, o que acontece? Ele é exaltado, mas logo depois, jogado na cadeia. Na prisão ele sofre, mas também na prisão ele é exaltado. E todo esse sofrimento que ele passou, essa humilhação, foi orquestrada para que ele fosse exaltado como governador de todo o Egito. E é isso que a gente lê lá em Gênesis 41. Agora, Tiago, lê para nós, fazendo favor, Gênesis 41, versículo 37, até o 42. Até o 42? Gênesis 41. Gênesis 41, achou? Versículo 37. Pode ser até o 41. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este,
em quem é o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo, isto ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono não serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Lê só o 42 mais também, Tiago. Então tirou Faraó o seu anel, o sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Eu pedi para ele ler o versículo 42, porque vocês devem se lembrar que a história de José tem muito a ver com as suas roupas, né? A túnica que ele recebeu do pai, que depois foi rasgada para mostrar que ele tinha sido morto. Depois as suas roupas, lembram? Que ficaram nas mãos da mulher de Potifar. Mas depois de toda essa humilhação, as roupas que eram um sinal do sofrimento dele, da humilhação dele, agora ele recebe roupas de exaltação. Irmãos, a gente não pode ler só pensando na história, que a gente tem que entender como que essa história se encaixa no todo. Você percebeu aí que Faraó faz questão de dizer que ele vai ser o rei do Egito, vai administrar a casa do Egito, só que ele vai ser o segundo. Ele não vai ser o primeiro, ele vai ser uma espécie de vice-rei. Olha no versículo 40 aí, né? Somente no trono eu serei maior do que tu. Queridos, isso aqui não é uma aleatoriedade. O fato de José se tornar um vice-rei, um vice-regente de Faraó. Por que não é? Porque essa é a imagem do Messias prometido. O Messias que não vai ser um rei pela sua própria autoridade, mas alguém que vai governar em nome de um superior. Não é isso que o nosso grande Messias veio fazer? E lembra que na história de José ele não foi só vice-rei ali, né? Ele foi vice-rei na casa de Potifar. Ele foi vice-governador na cadeia. E agora ele é vice-governador em toda a terra do Egito. Estão percebendo esse padrão que a Bíblia está querendo mostrar, apontando para o verdadeiro Messias, que vai ser um rei, só que ele vai ser como Adão deveria ser, não um rei que governa por si mesmo, mas um rei que governa sob a autoridade de outro, fazendo a vontade de um maior do que ele. Agora, o texto continua e nós vemos que, ao ser exaltado, José vai salvar todas as famílias da terra, porque não é só ter um rei, mas um rei que vai salvar todas as famílias da terra. De quem é a vez agora? Lê fazendo favor agora, Jonas, aí, Gênesis capítulo 41. Pode ler de novo, do versículo 55 até o 57, fazendo favor. Gênesis 41, versículo 55 a 57. Até o texto que a gente leu aqui na reunião de oração. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras iam ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Olha que legal. O faraó manda ide a José. Tem um detalhe interessante que lá no início, o faraó muda o nome de José, né? Dá a ele o nome egípcio. Mas agora ele não usa o nome egípcio, ele fala assim, ide a José. Por quê? Porque Deus está exaltando o nome de José. Deus está colocando o nome de José. E você deve se lembrar no último texto que a gente viu, que quando o faraó coloca José como um regente sobre todo o Egito, ele não fala assim, ó José, eu vi que você é muito bom, que você é o cara mesmo, e por isso eu vou te colocar. Não. Ele reconhece assim, eu reconheço Deus que te fez ser essa pessoa, te fez ser esse homem sábio. Então, para a glória de Deus, José é colocado como um regente agora, um governador sobre todo o Egito, com qual objetivo? Salvar. Vocês devem se lembrar da história, né? José interpreta os sonhos de Faraó, revelando que haveriam 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome sobre toda a terra. Só que não só revela o sonho,
como demonstra sabedoria em dar para ele um plano para enriquecer o Egito, mas não só isso, para abençoar todas as famílias da terra, que é o que nós vemos acontecendo aqui. E lá no finalzinho, olha no último capítulo de Gênesis, lá no Gênesis capítulo 50, versículo 20. Finais de livros, assim como os começos, costumam ser muito importantes. E esse é um versículo muito forte na Bíblia. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Os irmãos foram até José, preocupados, né? Agora que nosso pai morreu, ele vai querer nos punir, vingar de todo o mal que a gente fez. E José diz para eles assim, Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus, aqui a tradução não ajuda, certo? É porém Deus intentou o bem, para fazer como vedes agora, que se conserve, olha aí, que se conserve muita gente em vida. Então é assim, irmãos. Todo o sofrimento que ele passou, o mal que José sofreu, foi intentado por Deus com qual objetivo? Colocá-lo nesse lugar de exaltação, para que, exaltado como um rei, em nome de um superior, muita gente fosse conservada com vida. Essa é ou não é a história da salvação de um rei e do plano dele de salvar todas as famílias da terra? Em resumo, irmãos, esse aqui é o padrão em José. Padrão de um israelita justo, um descendente da mulher, Gênesis 3, um descendente de Abraão, sofre, ele é humilhado, mas para depois ser exaltado por Deus, para salvar todas as famílias da terra. E aí sim as nações vão se alegrar, vão cantar, vão ser restauradas a Deus. Esse é o padrão divino de um rei, um vice-rei. Sofrimento, humilhação e exaltação. E se você parar para pensar, você vai perceber que essa figura de José funciona de uma forma semelhante no resto das Escrituras também. Poderia dar alguns exemplos? Vou dar alguns exemplos aqui, só para vocês se lembrarem, vocês que lembram das histórias bíblicas. Moisés. Moisés é um novo José. Tem várias semelhanças, inclusive, com José. Moisés também é elevado dentro da própria casa real de Faraó no Egito. Assim como José, os irmãos, né, os próprios irmãos e os familiares de Moisés questionam sua autoridade. Eles dizem para ele assim: quem que te constituiu como príncipe e juiz sobre nós? E como José, Moisés também se casa lá com a filha de um sacerdote, tem 2 filhos que dá o nome deles de forma semelhante como José dá, tem várias semelhanças. Os 2 são confundidos com egípcios. O ponto é, Moisés claramente é o grande libertador, aquele que se torna também um padrão para o Messias. E ele é descrito com os traços, né, do próprio José. Agora vamos lembrar, a história de Moisés. Tem rejeição? Tem rejeição. Tem humilhação? Sofrimento? 40 anos exilado? Tem tudo isso. Mas depois ele é exaltado para salvar. Outro personagem na sequência, que se parece muito com José, o Josué. Já pensaram nas semelhanças entre José e Josué? Tem várias semelhanças. Os 2 vivem 110 anos. Josué viveu 110 anos como José. Eles são descendentes, os 2 são descendentes. Na verdade, os 2 são descendentes, né? O Josué, cadê o Josué? Sabia disso? Descendente de quem? De Efraim, que é filho de quem? De José. Quando o Josué morre, os ossos de José são levados lá para serem sepultados. E na história de Josué, nós temos rejeição dos seus irmãos. Lembra quando ele volta de Canaã e que ninguém escuta o que ele estava querendo dizer? Sofre por 40 anos junto com aquele povo ímpio. É humilhado, mas depois exaltado para salvar, como salvou Raabe e os povos da terra. A gente podia falar também de Davi. Tem vários paralelos entre Davi e José. Davi também foi rejeitado pelos irmãos, lembra disso? Passou por muito sofrimento antes de ser exaltado como rei. E tem um último exemplo muito legal. Esse menos conhecido, que é do rei Joaquim.
Se Deus quiser, em breve a gente vai chegar lá no finalzinho do livro dos reis. A última coisa, como que um epílogo no livro dos reis. Depois de todo o exílio, o povo foi levado para o exílio da Babilônia, sofreu o cerco, todo mundo morreu de fome, aquelas atrocidades aconteceram, pior cenário possível, juízo final. O livro de Reis termina como? O rei Joaquim, depois você lê lá o finalzinho, é muito parecido com a história de José, tem vários ecos. Ele é tirado do cárcere, colocam sobre eles roupas novas. Aí depois você percebe lá em 2 Reis capítulo 25, que diz que o rei da Babilônia colocou Joaquim na mesa dos reis, só que colocou ele acima dos outros reis. Ele volta para ser um vice-rei, igual José deveria ser. O que eu estou querendo mostrar, irmãos? Existe esse padrão, claro nas Escrituras. Um rei que vai ser humilhado, rejeitado, sofrer, mas depois vai ser exaltado para salvar. E vocês sabem que isso se cumpre em Jesus. Certo? Entenderam aí a história de José? Vou fazer uma pausa rapidinho aqui. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que tem muitos textos, mas eu estou tentando mostrar um ponto apenas, sobre um padrão na história de José. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que eu estou querendo explicar aqui? Quer fazer uma pergunta? Levanta a sua mão aí. E depois eu vou passar para ajudar nos últimos minutos nossos aqui. Vocês estão entendendo? Alguém quer perguntar se não entendi alguma coisa que você falou? Me explica de novo isso. Alguém? Não? É ou porque todo mundo entendeu, ou porque não, né? Mas, em resumo é isso, irmãos. É um padrão que está sendo estabelecido aqui. Um padrão do plano missionário de Deus de salvar todas as terras. É um descendente de Abraão, que vai ser humilhado, que vai sofrer, mas depois vai ser exaltado, como um vice-rei, em nome de um superior, para assim salvar todas as famílias da terra. Mas aí surge a seguinte pergunta. A gente está falando de José, né? Mas não é Judá o rei? Não é de Judá que viria o rei? Estou falando aqui um tempão de José, mas a profecia não é sobre Judá? Isso é muito legal no livro de Gênesis. Porque esse padrão de rei com José, no final das contas, foi prometido profeticamente não para um filho de José, mas para um filho de Judá. Olha lá, Gênesis 49. Quem que está com o microfone para ler agora aí? Lê para nós juntos, fazendo favor. Gênesis capítulo 49, abram todos vocês, versículo 8, até o versículo 10. Jacó estava ali proferindo bênçãos proféticas sobre cada um dos seus filhos. Tem lá para José também. Mas essa é a parte de Judá. Gênesis 49, versículo 8. Leia aí, Jonas, do 8 até o 10, por favor. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Só uma pausa, rapidinho. Isso aqui parece com quem? Parece o sonho de José, não parece? Só que está falando de José? Não. Está falando de Judá. Versículo 9 e 10. Leia aí, Jonas. Judá é leãozinho da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que ele venha de Siló. A ele obedecerão todos os povos. O cetro não se arredará de Judá. E não só os seus irmãos, mas os povos vão obedecer a Judá. Então esse padrão de realeza que foi desenvolvido ao longo de Gênesis é cumprido de forma última e plena por meio da linhagem de Judá. O Messias vai vir de Judá. E a pergunta é, por que Judá? Por quê? Por que os irmãos dele vão se curvar diante de Judá? Não faria muito mais sentido ser diante de José? Por que Deus vai exaltar Judá? E lembra, foi Judá que liderou os seus irmãos naquele ato terrível de vender José, cheio de ódio ali. Então por que Judá, dentre todos, é o que recebe a realeza? Por quê? Tem que ter um motivo, né? Por que Judá é escolhido? Por que Jacó profeticamente visualiza isso e abençoa Judá com a realeza? Tem alguma coisa que aconteceu na história de Judá muito importante?
É claro que tem. É uma das cenas mais belas de todo o livro de Gênesis, de toda a Bíblia. Abram lá em Gênesis capítulo 44. Gênesis 44. Nesse capítulo, você pode perceber que o final do livro de Gênesis é focado em José, só que Judá toda hora está entrando no meio, porque não é só sobre José e Judá. Judá literalmente entra no meio, né? Tem um relato inteiro sobre Judá no meio da história de José. E nesse capítulo os dois estão juntos. É tipo aqueles filmes assim que tem dois personagens importantes, só que nesse momento eles se encontram. José, lembra aí, estava disfarçado, os irmãos não sabiam ainda que era ele. E José tinha feito uma estratégia ali para sondar o coração dos seus irmãos. Só lembrando da história, José tinha feito com que o seu copo real, lá, o copo de prata, fosse colocado no saco de Benjamim. Por que Benjamim? Benjamim era agora o novo filho amado de Jacó, né? O filho favorito de Jacó. Porque era o único filho que tinha restado da Raquel, que tinha morrido. José, para ele, tinha morrido também. E olha só, José colocou aquilo ali, e aí então todos os irmãos que estavam indo embora são presos de volta e são trazidos de volta para a presença de José, do governador. E José diz assim, juízo. O juízo vai vir sobre Benjamim. Por quê? O copo foi encontrado no saco de Benjamim. Os outros irmãos podiam ir embora. Benjamim seria escravo para sempre. Isso te lembra a história de alguém? Acontecendo de novo? O filho favorito, como escravo agora no Egito? Exatamente o que aqueles irmãos fizeram no passado. Mas o que acontece dessa vez? O que acontece? Judá acontece. Judá se aproxima daquele governante egípcio ali, que era José. Ele faz o discurso mais longo de todo o livro de Gênesis, um discurso bem apaixonado, cheio de emoção. E é nesse ponto culminante da narrativa que Judá faz o quê? Ele se oferece no lugar do seu irmão Benjamim. Lê para nós aí, fazendo favor, Gênesis 44, versículo 33. O que Judá diz? Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Irmãos, essa aqui é uma das frases mais lindas de toda a Bíblia. Judá se oferece em ficar no lugar de Benjamim. Alguma coisa tinha que ser feita para pagar por aquele mal ali. A justiça tinha que ser feita. E veja, no passado, eles estavam com raiva de José. E José era inocente. Mas eu acho que Judá nem tinha como saber se Benjamim tinha roubado mesmo ou não. Tudo indicava que Benjamim tinha roubado. E mesmo assim, mesmo com tudo indicando que o seu irmão era culpado, ele se oferece no lugar. Tem todo um contexto aqui importante, mas o ponto é, você consegue perceber o que estava em jogo aqui? Judá, aquele que entregou a túnica ensanguentada lá do José para o pai, não aceitava agora voltar sem Benjamim. Ele que vendeu José como escravo, agora está se oferecendo como escravo no lugar de Benjamim. E como escravo, Judá nunca mais teria liberdade. Nunca mais ia voltar, ele tinha uma família, nunca mais ia ver sua família, seus filhos. A gente sabe o final dessa história, a gente sabe que é José ali, mas Judá não sabia dessas coisas, né? Ele não estava aqui atuando, fingindo. Ele fala sério. Ele realmente estava abrindo mão de tudo que tinha por amor ao seu irmão caçula e por amor ao seu pai. Ele fez isso. Está pronto a sacrificar tudo. Em um ato de sacrifício substitutivo. Um sacrifício expiatório. Um sacrifício que está no plano de Deus para salvar todas as famílias da terra. E queridos, esse ato de Judá revela o tipo de rei, de governante que Deus deseja e que Deus vai levantar. Um rei que vai sacrificar para poder salvar. E é por causa desse ato sacrificial de Judá, nesse gesto de expiação, que então ele é coroado com a realeza, como nós lemos lá em Gênesis 49. Por isso que o cetro não vai se arredar de Judá. A gente até encontra esse padrão também de sacrifício substitutivo em outros exemplos de governantes.
Moisés, lá em Êxodo 32, quando o povo faz o bezerro, fala com Deus assim: não, perdoa o pecado deles, ou então me risca do seu livro. O próprio Davi, em algum sentido, lá em 2 Samuel 24, o texto que lemos a última vez, ele roga a Deus para que o castigo viesse sobre ele, sobre a sua casa, e não sobre o povo. Essa ideia de um rei, de um governante que se sacrifica em favor do povo. É o que Adão devia ter feito lá no início. Inclusive, uma vez eu vi um professor, estava vendo a aula de um professor, ele fez uma pergunta muito boa. Pensa aí, tenta responder. O que Adão, lembra Adão no jardim, como um vice-regente, em nome de Deus, deveria fazer quando a mulher pecou? A mulher acabou de pecar. O que ele poderia fazer, se fosse justo, como um vice-regente de Deus? O que ele deveria fazer? Uma pessoa mais zelosa diria assim: ele tinha que punir a esposa com a morte, por zelo ao nome do Senhor. Certo? Seria justo? Seria justo. Mas o que ele deveria fazer? Efésios capítulo 5, versículo 25. O que diz lá? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. É isso que Adão tinha que ter feito. Morrido no lugar da esposa. E é isso que o perfeito Adão fez. Se sacrificou. Esse é o papel do rei. E aí, se você quiser depois voltar um pouco mais, entender mais sobre a história de Judá, qual que foi a mudança, né? Por que esse Judá lá do capítulo 37 é um outro Judá no capítulo 44? O que aconteceu? Você tem que ler Gênesis 38. Judá e Tamar. Uma história maravilhosa também, mas que não dá tempo da gente falar hoje. Em resumo, para encerrarmos aqui, o padrão do rei que vai abençoar todas as famílias da terra. Em José nós encontramos esse padrão de humilhação, sofrimento e exaltação, mas em Judá, de um sacrifício expiatório, substitutivo. E claro, né, irmãos, tudo isso aponta para Jesus. Tudo isso aponta para Jesus, porque como José, Jesus foi desprezado, rejeitado pelos seus irmãos, e ele suportou todo o sofrimento de uma forma justa, antes de ser exaltado por Deus. E como Judá, Jesus realizou o perfeito sacrifício de expiação. Ele ofereceu a si mesmo no lugar dos seus irmãos. Se José deu pão para as nações, Jesus dá o seu próprio corpo, que é o pão da vida. Se Benjamim seria condenado ali por causa do cálice do juízo, como Judá, Jesus toma o cálice para si, para salvar os seus irmãos. E vocês sabem como que, por exemplo, o profeta Isaías revela esse retrato aí. Quando ele fala do Messias como um servo sofredor. É um homem de dores, desprezado, rejeitado pelos homens, ferido por Deus, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Pelas suas feridas fomos curados. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro. Mas esse Messias, esse irmão mais velho, tomou o cálice, experimentou em si mesmo essas dores do inferno, para que nós, os seus irmãos, fôssemos libertos. E por causa do seu sofrimento, seguindo esse padrão, Isaías anuncia que o Messias vai ser grandemente exaltado, elevado e muito sublime. O seu nome será exaltado. Esse é o padrão. E todos nós aqui somos chamados a contemplar Jesus em sua glória. O Deus que foi colocado, o Filho de Deus, o perfeito Adão que foi colocado à destra do Pai, nos céus, acima de todo poder, autoridade, principado e reino. Mas ele é colocado como um vice-rei, que governa em nome do Pai. Beleza, e o que tudo isso tem a ver com missões, irmãos? Que é os temas das nossas aulas aqui, né? O que tudo tem a ver com missões? É o que eu falei lá no começo. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Esse é o padrão. Ele foi humilhado, exaltado, e agora ele é o rei, que tem toda a autoridade. E as missões fluem disso, para fazer com que, como ele diz no final, para que todas as nações possam obedecer o rei. O próprio Jesus nos ensinou a orar dizendo assim: venha o teu reino. O que isso significa? Depois, se você olhar lá no catecismo, nas perguntas, vai ver lá.
é também orar pela salvação de todos os povos da terra. Toda a autoridade me foi dada, agora ele é o rei exaltado. Ide, portanto. E você? Vai cumprir a ordem do seu rei? Esse padrão de José e Judá se aplica também a todos nós que queremos pregar o evangelho. Você vai ser rejeitado? Provavelmente. As pessoas vão desprezar o que você diz. A gente nem é tão desprezado hoje, mas em alguma medida vão. Você vai passar vergonha, às vezes tentando falar do evangelho para as pessoas? Vai. Missionários que vão para lugares perigosos vão sofrer rejeição? Vão. Mas esse é o padrão, irmãos, como na vida de José. Vão ser humilhados, vão sofrer, mas vão ser exaltados. E como Judá, vão ter que sacrificar também. Para você pregar o evangelho para os seus vizinhos, para os seus colegas, você vai ter que sacrificar muito do seu tempo, da sua família, da sua vida. Você vai sacrificar para que outros recebam a vida. E pode confiar que vai valer a pena. Concluo aqui com Marcos 10, versículos 29 e 30. Lê para nós, Aurélio, para a gente concluir. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãs, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente um cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Irmãos, não desprezem as recompensas que nós podemos ter e vamos receber de pregar o evangelho, de fazer trabalho missionário. Sacrifique. Não preocupe em sacrificar tudo o que você tem. Pode saber que você vai ser muito recompensado. Sacrifique o seu dinheiro, sacrifique o seu tempo. Sacrifique até os seus planos, talvez, de trabalho. Já fiz esse apelo aqui. Que Deus levante entre nós pessoas para irmos às outras nações, sob a autoridade do nosso rei, para levar o evangelho, sabendo que vamos ser ricamente abençoados nesta vida e na vida eterna. Como eu disse logo no início, muita teoria, né? Espero que tenham compreendido aí a sequência da aula, a teologia. Mas que toda essa teologia redunde em prática. Em você entendendo a Bíblia e falar assim, nossa, esse plano missionário de Deus é um negócio maravilhoso demais. Eu quero fazer parte disso. Eu quero seguir o padrão de José, o padrão de Judá, o padrão de Jesus. Amém? Alguma pergunta agora? Ninguém? Perguntinha? Minutinho aí para uma pergunta só? Não? Então tá bom. Obrigado, viu, meninos, por terem lido aí. Nós vamos orar. Depois dou uns rápidos avisos aqui. Pai Santo e querido, te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei, que foi humilhado, que sofreu o nosso castigo, mas que foi exaltado pelo Senhor, com um nome acima de todo nome, para que todos possam ir até Ele, como todos foram até José, para receber não só pão que alimenta o corpo, mas receber o pão da vida eterna. Graças te damos, ó Pai, por Jesus, que como Judá se ofereceu como sacrifício em nosso lugar, para salvar os seus irmãos, nós, que agora somos os teus irmãos de Cristo, feitos filhos do Senhor. E que possamos confiar em Jesus, o Rei que se sacrificou, mas que foi exaltado. E exaltado para abençoar todas as nações da terra, cumprindo assim o chamado de Abraão. Nós somos provas disso, ó Deus. Nós somos prova de que Jesus está no governo e que todas as nações já têm sido alcançadas pelo Teu Evangelho. Nós somos prova disso, nós que estamos aqui no Brasil, nós que somos gentios, ó Pai. Mas que o Senhor também continue nos abençoando aqui, como lemos no Salmo 67, de tal forma que as bênçãos na nossa igreja, a igreja de peregrinos, possam fluir
para que outras pessoas e outras nações, até os confins da terra, possam conhecer o teu nome, que só o Senhor é Deus, e se voltarem para ti, para a tua presença, para o jardim, para o templo celestial, ó Pai, onde poderão ter vida eterna. Pai Santo, encoraja a nossa igreja neste trabalho de pregar o Evangelho, nesse trabalho de anunciar o Evangelho também para outros povos como missionários. Que possamos enviar entre nós pessoas para irem e cumprirem esse chamado. Que possamos, como igreja, apoiar essas pessoas com nossos recursos, com nossa oração, com o nosso tempo. Que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria em cumprir esse plano missionário do Senhor, que nós vemos ali revelado desde o livro de Gênesis. Espero, ó Pai, que essa aula, com tantos textos, possa produzir em nós, de fato, um maravilhamento com esse plano maravilhoso do Senhor, de salvar todos os povos da terra, dentre os quais nós estamos incluídos. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.